Bom, gente, hoje a gente vai basicamente falar aí da prática que envolve o preparo de soluções, né? Mas antes eu quis passar um pouco algumas coisas teóricas para vocês, e só para informação, eu tirei algumas informações, alguns slides aí do livro do Brown, né, que é esse Química, Ciência Central. É isso lá, algumas informações vocês vão ver no capítulo 4 e capítulo 13. Obviamente, a questão mais detalhada vocês irão ver na parte teórica. Provavelmente vocês vão ter aí algumas aulas, né, envolvendo aí toda a teoria um pouco mais a fundo, né, em cima de soluções. De um modo geral, o que eu já havia comentado, né, na aula passada, né, bem assim, o que é a definição de uma solução, né? Como você define uma solução? A gente sempre vai falar isso, enfatizar isso, né? Quando você tem uma solução, gente, coloca em mente que vocês têm aí nada mais, nada menos que uma mistura homogênea, certo? Essa mistura homogênea pode ser uma mistura sólida, líquida ou gasosa, mas sempre o que vai importar para vocês é o seguinte, que essa mistura, ela é formada de 2 ou mais componentes, onde aquele componente que está em menor quantidade é definido como o soluto e aquele componente que está em maior quantidade é definido como solvente. Então, nós falamos que tanto soluto quanto solvente são os componentes da solução. Componentes da solução. Bom, igual eu falei para vocês, vocês podem ter soluções, né, de vários estados físicos, seja a solução gasosa, soluções líquidas, que são os mais comuns, é o que a gente normalmente nós iremos trabalhar, e também soluções sólidas, né? Aqui estão alguns exemplos, né? Eu até já comentei com vocês semana passada, né, que o próprio que nós respiramos, ele é uma solução, uma vez que é constituído de uma mistura de gases, né, oxigênio, nitrogênio, CO2 e por aí vai. Ou seja, a solução contém vários componentes. Podemos ter soluções líquidas, que é o que nós mais iremos trabalhar, principalmente soluções líquidas, contendo como solvente líquido, né, no caso, soluções aquosas, cujo solvente será água, e um soluto sólido ou um soluto que pode vir a ser líquido. Nós vamos ver, nós vamos trabalhar esse tipo de coisa. E pode vir a ter também soluções onde o solvente é líquido, né, e o soluto seria o gás. A água com gás lá, como vocês estão vendo que está fechada lá, como vocês observam, o próprio refrigerante, né, vocês veem que você tem ali uma solução onde tem gases dissolvidos. Claro, existem algumas situações que fazem com que esse gás esteja dissolvido ali, principalmente a pressão, né, então a pressão auxilia aí a dissolução dos gases, né, para formar essa solução, né, no caso a solução aquosa, né, igual você pega aí uma água com gás, né, a princípio, se ela estiver fechada, você só vai, a princípio, observar que tem água ali, né? Ou seja, uma solução líquida. Além da água, você tem o quê? Qual outro componente, né? Você tem CO2 dissolvido ali. À medida que você... Como é que você sabe isso? Você tira a pressão ali, você vai ver que o gás vai saindo, que indica, ou é uma evidência que anteriormente você tinha um gás dissolvido. Então, você tem água, mais um gás dissolvido, então você tem uma solução, cujo solvente é água e o soluto seria, no caso, CO2. Existem outros exemplos aqui, o mais comum seria uma solução sólida, cujo solvente e soluto são sólidos, né? Um cordão de ouro, por exemplo, muitos de vocês podem vir a utilizar, enfim, já viram aí, vocês têm essa joia, isso é nada mais, nada menos uma mistura contendo, né, ouro e prata, por exemplo, dependendo do tipo de ouro que você tem aí, né? Então, normalmente o ouro tem maior quantidade, né, numa mistura de ouro e prata, num cordão desse, então o ouro é definido como solvente dessa solução sólida e a prata pode ser o soluto. Certo? Então, isso aqui são alguns exemplos que vocês tenham a ideia, né, de quais são os tipos de solução que nós podemos, né, nos deparar aí no dia a dia. Bom, quando você prepara uma solução, existe um processo de dissolução. Aqui eu trouxe um exemplo aqui, né, de como você prepara uma solução de
água e NaCl. O NaCl nada mais, nada menos é do que o sal de cozinha. Nesse processo de dissolução, o que acontece? Você tem ali a água líquida, você sabe que o NaCl é um sólido, né? Ao adicionar o NaCl em água, você observa que ele se dissolve. O processo que gera essa dissolução, né, do NaCl. Você vai ver que está representado aqui em volta, aqui a molécula de água, né? Eu estou representando aqui no termo, uma representação microscópica, e aqui os cristais de NaCl. À medida que o NaCl entra em contato com a água, né, acontece formação de interações intermoleculares entre o Cl-, por exemplo, com água, e o Na+, com água. De modo que você vai ter, né, interação ou formação de interações intermoleculares entre as moléculas do solvente e molécula do soluto. Então, nesse processo de solução, o que ocorre é quando um material, qualquer que seja ele solubiliza, há a formação, então, de uma interação intermolecular entre solvente e soluto. Né? De um modo geral aqui, fazendo um zoom, né, em termos de como que isso ocorreria em termos atômicos, né? Você pode ver no NaCl, você tem o Na+, interagindo com moléculas de água, por meio de interações que são chamadas de intermoleculares. Da mesma maneira, o Cl- também interage com os átomos de hidrogênio da água, né, por meio de interações intermoleculares. Repare que as interações intermoleculares, elas são tracejadas, são interações mais fracas. As interações ou ligações químicas, elas são representadas dessa maneira aqui. Claro, mais adiante, vocês vão ver isso lá no curso, né, teórico de vocês. Né? Porque é só a representação, né, só para vocês terem uma ideia de como que isso ocorre, né, em termos microscópicos. Então, de um modo geral, quando você tem o processo ou a formação de uma solução, aqui eu estou representando a formação de uma solução cujo solvente é líquido, né, quando você representa entre parênteses o L, mostrando qual é o estado físico desse componente, contendo um soluto que está no estado sólido. Então, esse soluto é solubilizado em água, em forma aqui que as espécies na fase aquosa seria Na+, Cl-. Então, o NaCl, que é o sal de cozinha, quando você solubiliza em água, você forma Na+ aquoso, Cl- aquoso, né, de espécie em solução. Se você simplesmente pegar, gente, remover a água da solução, evaporar a água, deixar lá a água secando, você vai ver que quando a água for removida completamente, né, vai sobrar no fundo do seu recipiente o quê? NaCl. Ou seja, a característica do soluto, ela vai permanecer inalterada. Se ela permanece inalterada, significa que nesse processo de solução não houve nenhuma transformação química. Se não houve nenhuma transformação química, o processo de solução nada mais, nada menos é do que um processo físico. Ok? Então, se ocorresse uma transformação química, né, aí seria o que? Esse processo, né, de solução, ou aí não chamaria de solução, chamaria isso de uma reação química. Certo? Mas simplesmente o fato de você gerar ou formar uma solução, você não está fazendo nenhuma transformação química em si, não está alterando as características do produto ou do soluto que você adicionou ali. Depois eu vou mostrar mais alguns exemplos com vocês mais adiante. Então, esse processo de solução é uma transformação física. Então, a preparação da solução é simplesmente você dissolver um soluto no solvente e sim você prepara uma solução. O processo inverso, né, que seria da solução você separar entre soluto e solvente, nós chamamos de cristalização. A cristalização nada mais, nada menos é do que o inverso da dissolução. A dissolução você pega um componente, mistura no outro e forma uma mistura homogênea. Formou uma solução. Esse processo a gente chama de dissolução. O processo inverso, que é separar soluto e solvente, né, você obter ali o soluto puro, nesse caso, você chama de cristalização, né, que está representada aqui por essa equaçãozinha aqui.
Uma coisa interessante, quando você fala de soluções, né, é muito comum a gente falar em termos de saturação, ou definir uma solução em termos de saturação. Quer falar se a solução ela está saturada, se ela está insaturada ou supersaturada, de certa forma. O que seria uma de uma solução? É uma situação onde você vai, em um determinado solvente, você vai adicionando soluto. Imagina, você pega aí 100 ml de água e você vai colocando, adiciona aí uma quantidade de NaCl, que você consegue solubilizar. Vai chegar um momento onde você não consegue mais dissolver o NaCl. Quando você não consegue mais dissolver o NaCl, você joga, coloca uma quantidade, agita ali, agita vigorosamente, você observa que não consegue mais solubilizar o soluto, nós falamos que esse sistema está em equilíbrio. Quando você atinge o equilíbrio, nós falamos que você atingiu a saturação do seu sistema. Então, quando você obtém uma solução saturada, naquele momento onde você adiciona soluto, e esse soluto ele não é mais solubilizado. Antes disso, vamos supor, se você pegou lá 100 ml de água e colocou apenas uma colherinha de sal, de NaCl, você vê que vai se solubilizar completamente. Você colocou mais, você consegue solubilizar. Daquela solução anterior, nós chamamos que ela está insaturada. Insaturada significa aquela solução que ainda você consegue solubilizar mais soluto nesse sistema. Outra definição importante que nós temos aí, gente, é quando se fala de solubilidade. Certo? Solubilidade é a quantidade de soluto que você consegue adicionar para formar uma solução, né, saturada. Bom, vocês entenderem solubilidade, cada substância química ou cada soluto vai ter uma solubilidade característica, porque isso aí é uma propriedade da substância. Vai ter solutos que você consegue solubilizar uma quantidade maior e outras quantidades menores. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode explicar esse tipo de coisa também. Mas, por exemplo, se você consegue solubilizar, pega lá, você tem lá o soluto A e o soluto B, né? E 1 litro de água. O soluto A, você consegue solubilizar 100 gramas em 1 litro de água. Enquanto o soluto B, você consegue solubilizar apenas 1 grama em 1 litro de água. Portanto, eu pergunto, qual seria o mais solúvel? O soluto mais solúvel é aquele que eu consigo solubilizar uma maior quantidade do mesmo. Então, dessa forma, o soluto que eu estou falando aqui, A, que eu consegui solubilizar uma massa maior, ele apresenta uma maior solubilidade em água do que o B. Então, a gente pode fazer essa comparação aí. E, claro, gente, tem várias tabelinhas aí, vocês vão ver quando estiver estudando isso nos livros, né, várias tabelinhas, né, de solubilidade. Vocês vão ver que a uma determinada temperatura, né, que a solubilidade também pode ser dependente da temperatura, você vai ter aí uma faixa de solubilidade. Certo? Mas isso aí vocês vão ver com mais detalhes na parte aí teórica. Né? Na verdade, eu só estou fazendo um apanhado geral para vocês terem uma ideia. Uma situação interessante, né, que muitos falam por aí, às vezes nem muito entende isso de certa forma claramente, né, é que existe a possibilidade de você formar uma solução supersaturada. O que seria uma solução supersaturada, por definição? Uma solução supersaturada, gente, é uma solução no qual você consegue solubilizar uma quantidade maior de soluto do que na solução saturada. Rodrigo, não entendi isso aí, me explica isso direito. Vamos lá. Vamos supor que você tem lá, igual eu falei, o soluto B do exemplo anterior. Você consegue solubilizar apenas 1 grama em 1 litro de água. Certo? Se você colocar 1 grama em um soluto de água, você consegue solubilizar 1 grama. Se você coloca 1,5 grama, você já vai ver que forma aí o que nós chamamos de corpo de fundo. Você vai ver que o soluto não solubilizou completamente. Mas você pode exercer uma influência externa para forçar com que a maior quantidade desse soluto ela seja dissolvida. Como, por exemplo, você pode aumentar a temperatura, você pode aquecer esse sistema. Então, quando você aquece esse sistema, você garante com que uma maior quantidade de soluto seja solubilizada.
certo? Então, à medida que essa temperatura baixa, você vai ver ainda que você vai ter esse soluto solubilizado. Só que qualquer influência externa, seja um toque, seja uma vibração, esse material pode vir a decantar novamente. Porque essa solução supersaturada, nós chamamos que ela é metaestável, ela não é estável. E você pode obter, igual eu falei, quando você exercer uma influência externa, seja aí com aumento da temperatura. Em gases é muito comum vocês verem aí por influência da pressão, né? Então, aí são maneiras de você obter soluções supersaturadas. Então, lembre, então, quando você tem uma solução supersaturada, quando, por um tipo de procedimento que você fez, um processo, você conseguiu solubilizar mais soluto do que você normalmente solubilizaria. O que eu falo normalmente seria a quantidade de soluto necessária para você formar uma solução saturada. Então, você passou de saturado, conseguiu solubilizar mais, né, com efeito externo, você obteve aí o que nós chamamos de solução supersaturada. São aí alguns termos que vocês podem ver durante o curso de vocês aí, e mesmo no dia a dia. Né? É muito comum vocês verem aí esse tipo de coisa no dia a dia de vocês. Estou mostrando aqui, fazendo uma representação microscópica, mas você tem um becker aí, eu fui adicionando aqui NaCl. NaCl, vai acontecendo interação, então, entre moléculas de soluto e moléculas de solvente, interação intermolecular entre molécula de soluto e molécula de solvente, chega um momento em que se satura. Né? Você não vai ter mais a formação de interações entre soluto e solvente. O que vai acontecer? A formação de um corpo de fundo, ou seja, você vai ter material aqui do soluto sem estar solubilizado. Então, aqui você tem uma solução saturada. Se você, por exemplo, aumentou a temperatura aqui, ou exerceu algum tipo de influência externa, que conseguiu solubilizar um pouquinho mais, aí você formou uma solução supersaturada. E por aí vai. Isso aqui é só para vocês terem aí uma ideia em termos de como é que ocorre em termos microscópicos. Uma coisa interessante, quando você está preparando uma solução, né, de um modo geral, agora eu estou falando de um modo mais amplo, vocês vão, normalmente, no laboratório de química geral, trabalhar com soluções aquosas, que nós chamamos. Soluções aquosas, como o próprio nome diz, o solvente é água. Certo? Mas pode ter outros tipos de soluções, né? Soluções etanólicas, cujo solvente é o etanol, soluções com outro solvente, soluções de hexânica, e por aí vai. Né? Normalmente, o que nós vamos ver, quando você está preparando a solução, você tem que identificar qual que é a afinidade entre o soluto e solvente. O que você tem que saber da afinidade química entre soluto e solvente? Justamente, eu mostrei anteriormente para vocês. Que para ocorrer o processo de solução, tem que ocorrer interações entre soluto e solvente. Interações intermoleculares. Então, se eles têm maior afinidade, maior vai ser a possibilidade de ocorrer interações entre soluto e solvente, maior solubilidade. Dessa maneira, quando você tem, né, líquidos ou solventes polares, por exemplo, tendem a dissolver quando você tem, aqui eu mostro os líquidos todos. Quando você tem, então, soluto polar e solvente polar, você tende a ter uma maior afinidade. Então, você tende a dissolver mais. Você tem, por exemplo, aqui falou líquidos polares, vamos supor que você tem etanol. O etanol é polar. Se você tiver aqui um solvente polar, que seria água, etanol e água, eles são miscíveis, então um dissolve o outro. Então, quando você fala de líquidos, você está misturando líquidos, se um líquido mistura no outro, nós falamos que esses líquidos são miscíveis, eles se misturam. Por exemplo, água e etanol. Água polar, etanol também polar, eles se misturam. Quando eles se misturam, nós chamamos que são miscíveis. É um termo técnico que a gente utiliza. Então, líquidos com a mesma polaridade, eles tendem a ser miscíveis, eles se misturam. Em qualquer proporção que seja, você pode pegar lá 1000 litros de água e 1 de etanol, vai misturar, e vice-versa.
Por outro lado, se você tem dois líquidos, né, que eles apresentam polaridade diferentes, nós falamos que são immiscíveis. Exemplo, água, polar, óleo, apolar. Então, a polaridade deles são opostas. Né? Um tem uma polaridade completamente distante do outro. Se eles têm polaridades diferentes, significa que eles não se misturam, porque eles não se interagem entre si. Se eles não se misturam, nós falamos que eles são immiscíveis. Certo? Então, são termos que nós falamos quando líquidos não se misturam. Ok? Se você tiver um sólido que não se mistura com um solvente, nós falamos que ele é insolúvel. Então, sólido com líquido que não se mistura são insolúveis, ou o sólido é insolúvel. Líquido que não se mistura com outro líquido, nós falamos que são immiscíveis. São alguns termos técnicos que a gente utiliza. Claro que eu só estou fazendo essa primeira exposição para vocês, e vocês vão, obviamente, ver isso com mais detalhes quando vocês estiverem falando ou estudando lá forças intermoleculares. Né? Quando vocês estiverem estudando ligações químicas, vocês vão ver sobre forças intermoleculares. Então, vocês vão ver isso um pouquinho melhor. Eu só estou dando uma ideia inicial para vocês aqui. Quando vocês verem isso mais adiante, né, vai ficar um pouco mais claro. Então, essa questão de ser miscíveis ou não, igual eu falei para vocês, vai ser diretamente relacionada às interações intermoleculares que podem formar ali. Pessoal, Rodrigo, não entendo o que é interação intermolecular. Então, não se preocupe com isso, né, nesse momento. Vocês vão ter aí mais tempo para estudar um pouco mais sobre isso. Eu estou mostrando qual é o processo químico, né, que pode estar envolvido, né, nesse processo de formação de uma solução. Seja essa solução formada por um sólido e por um solvente líquido, seja por um solvente líquido e um soluto líquido também, e por aí vai. Uma generalização que normalmente nós fazemos em química, eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar disso aí no ensino médio, né? Quando você está falando de interações ou formação de uma solução, você tem em mente que semelhante dissolve semelhante. Aquele mesmo exemplo que eu dei para vocês anteriormente. Água e álcool são miscíveis. Por quê? Eles têm polaridades semelhantes. Água não é miscível em óleo. Por quê? A polaridade é diferente. Então, isso aí é uma generalização que nós podemos fazer, né, quando nós estivermos fazendo ou preparando aí uma solução. Você já tem que ter mais ou menos uma ideia das características químicas, né, do seu soluto, características químicas do seu solvente, para você vir a preparar uma solução. Bom, aqui só está falando um pouco mais detalhado, né? Quanto mais, se tem uma molécula polar, né, mais interações ela pode fazer com um solvente polar e vice-versa. Quais interações que eu estou me referindo? Forças intermoleculares, que eu mostrei para vocês anteriormente. Né? Se a molécula for polar, ela tem que dissolver mais em solventes polares. Se ela for apolar, ela tem que se dissolver mais em solventes apolares. Nós normalmente falamos o seguinte, ou quando nós vamos fazer uma solução, né, e nessa prática está previsto fazer uma solução de NaOH, NaOH é o quê? Uma base. Essa base, ou NaOH, é o quê? Polar ou apolar? É polar. Se é polar, tem uma grande capacidade de ser solubilidade ou se dissolver em água. Dessa maneira, quando você for fazer uma solução de NaOH, pessoal, eu preciso preparar uma solução de NaOH, que é de base. Se você tiver o solvente água e o solvente óleo, qual que você vai selecionar para preparar uma solução? Aquele solvente vai ter mais compatibilidade com o seu soluto. Por isso que nós escolhemos a água para atuar como solvente do NaOH, e não óleo, por exemplo. Então, isso aí faz toda parte, gente, saber ou entender essa questão de afinidade, isso faz toda parte, ou faz sentido, no processo de elaboração, né, do seu procedimento. A gente consegue justificar.
Você poderia falar assim, Rodrigo, por que então eu não utilizei o etanol para preparar a solução de NaOH? O etanol também é polar. Qual que é a resposta? Ele é polar, tudo bem, mas a água é mais polar ainda. Então, pelo fato da água ser mais polar do que etanol, a gente normalmente escolhe aí aquele solvente que vai ter uma afinidade maior ainda com o seu soluto. Então, isso faz parte do nosso planejamento, e tudo tem uma explicação para isso, e eu estou mostrando para vocês como vocês podem planejar, né, os procedimentos, os experimentos, com base nas propriedades químicas de soluto e de solvente. Vamos lá, só observando aqui, ó, um exemplo. Aqui nós temos aqui à esquerda a molécula de vitamina A, e à direita nós temos aqui a vitamina C. Só de observar aqui, eu faço uma pergunta para vocês. Qual vai apresentar maior solubilidade em água? Aí você só de olhar a estrutura química, vocês conseguem ter uma ideia de qual tem maior solubilidade em água. Vamos lá. A água nós sabemos que é o quê? Um solvente polar. Se você for analisar essa molécula aqui grande de vitamina A, nós observamos que ela apresenta várias cadeias carbônicas, e quando você tem compostos orgânicos com várias cadeias carbônicas, tende a formar moléculas apolares. Enquanto, quando você tem região que tem OH, você tem uma região na molécula que seria uma região polar. Só que observe o seguinte, você tem regiões mais apolares do que polares. Deste modo, essa molécula de vitamina A, ela é uma molécula que tem uma característica apolar. Se ela tem uma característica apolar, ela não tende a se dissolver na água. Então, a solubilidade dessa molécula em água é baixíssima. Por outro lado, se você for olhar a vitamina C apresenta vários grupos OH, que faz com que seja possível a interação dessa molécula com água. Né? Você vai ter mais contatos intermoleculares dessa molécula com água. Deste modo, essa molécula vai apresentar uma alta solubilidade em água. Então, é mais comum você observar a formação de soluções aquosas C do que soluções aquosas com a vitamina A. De um modo geral, vocês podem ver aí, ou vão ver em algum momento da vida de vocês, que a vitamina C é uma vitamina que nós chamamos hidrossolúvel, que é solúvel em água, enquanto a vitamina A é uma molécula que é lipossolúvel, que é solúvel em lipídios ou em solventes, né, apolares. Isso foi só um exemplo que eu trouxe para vocês aí, que com base nas características químicas de uma molécula, você consegue saber se ela pode ou não formar uma solução aquosa ou uma solução não aquosa. Bom, gente, uma coisa relevante, que é o que talvez para nós aqui vai ter mais interesse, principalmente em relação a cálculos, é como que a gente determina, ou como vocês determinam a quantidade que você colocou de soluto solubilizado num determinado solvente. A maneira de expressar a quantidade de soluto que há em uma determinada quantidade de solvente, isso é feito por meio da concentração. Então, a concentração é uma maneira de representar qual que é a quantidade de soluto que nós temos em uma quantidade de solvente. Bom, de um modo geral, nós determinamos a concentração de uma solução por essa formulazinha bem simples aqui. Concentração é igual a quantidade de matéria de soluto, pode ser quantidade em massa ou quantidade ou número de mol, eu vou mostrar para vocês mais adiante, dividido pelo volume de solução, né, em litros. Sempre lembrem disso aí. A gente sempre vai usar o volume para concentração expresso em litros. Se eu fornecer para vocês informações em ml, mililitros, converta ml para litros. Certo? Isso é bem simples, eu vou mostrar para vocês adiante como é que vocês podem fazer isso aí. Bom, existem dois tipos básicos de a gente mostrar ou representar
concentrações dentro do laboratório, que é o que nós mais utilizamos. Existem outras maneiras? Existem, mas não é o caso que nós iremos falar aqui. Primeiro, representar em unidades macroscópicas, né, que é aquela unidade que envolve você utilizar gramas, que é o que você consegue pesar no laboratório, né, que é muitas das vezes chamada a medida do laboratório. E a quantidade, né, em unidades químicas, né, que são unidades microscópicas, que nós nos chamamos ou nos referimos como mol. Portanto, a gente vai trabalhar, quando estiver falando de concentrações de soluções, nós vamos utilizar duas unidades, gramas por litro ou mol por litro. Nessa primeira que você teria grama por litro, a quantidade de matéria em grama, ou quantidade de soluto em grama que você tem por litro de solução, ou mol por litro. Mol por litro é o que nós mais tendemos a utilizar dentro do laboratório. E nós conseguimos facilmente converter grama por litro em mol por litro e vice-versa. Mol por litro em grama por litro. É bem simples de fazer isso aí e com a prática, com o treinamento, vocês vão conseguir fazer isso aí. Bom, então o que nós podemos ter no laboratório, gente? Vocês têm lá uma determinada substância. Essa substância, vamos supor que seja um sólido, né, de certa forma, você consegue pesar esse sólido ou conseguir ter informações da massa desse sólido utilizando a balança. Uma vez que você tem informações da massa de uma substância em gramas, você consegue converter grama para mol. Facilmente. Como que você converte grama para mol? Existe uma formulazinha bem simples. Como que você faz? Essa fórmula aqui, gente, ela consegue relacionar a massa em grama com mol. Como? A massa molecular. Qual que é a massa molecular? O que é a massa molecular? É a massa que você vai levar em consideração quais são os elementos que você tem aí, ou a massa unitária de cada um daqueles elementos que você tem, formando essa substância. Eu vou mostrar mais adiante como vocês podem determinar a massa molecular de uma determinada substância. Então, você pega a massa molecular de uma determinada substância. Isso aqui é um valor constante, cada substância tem sua massa molecular. Está relacionado com a quantidade em grama dividido a quantidade em mol. Dessa maneira, você pode relacionar massa em grama com o número de mol através dessa formulazinha aqui. A massa é igual a massa molecular vezes o número de mol. Para tentar entender isso melhor, vamos pegar um exemplo aqui. Né? Se você tem 1 grama de NaOH, né? Então 1 grama de NaOH tem quantos mols de NaOH? Para saber isso aí, então o que eu estou querendo? Aí vem uma pergunta que eu sempre faço a vocês. O que você quer e o que você tem? Certo? Você sempre você vai ser. O que você quer? Você quer números de mols de NaOH, né? Quantos mols de NaOH? Então, se você quer número de mol de NaOH, você quer isso aqui, ó. Ok? Você quer N. O que você tem? 1 grama de NaOH. Então, você já tem isso aqui, ó, 1 grama. É só colocar na formulazinha, né? Ah, Rodrigo, opa, mas peraí. Eu tenho 1 grama de NaOH. Eu quero o número de mol, mas como é que eu acho isso aqui? Isso aqui eu ainda não sei. Que é o quê? A massa molar. Como você acha a massa molar do NaOH? É muito simples. A massa molar é a soma da massa de todos os átomos que compõem aquela molécula. Vamos lá. Como você acha a massa molar do NaOH? Seria a massa do sódio. Quanto sódio você tem? Um só. Então, a massa de sódio. Quanto é a massa do sódio? 23. Você pode olhar lá na tabela periódica. Na tabela periódica ali. Qual que é a massa do NaOH? 23. Você coloca 23 mais. Quantos oxigênios você tem aqui? 1. Mais. Qual que é a massa desse oxigênio? 16. Mais 16. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Então, somando tudo aqui,
dá 23 mais 16 mais 1, dá 40 gramas por mol. Então, essa é a massa molecular de um determinado composto, que é o NaOH. Sempre lembra, grama por mol. Como você sabe que grama por mol que é uma massa molecular, qual que é a unidade de massa? Grama. Qual que é a unidade de mol? De N? Mol. Então, portanto, grama por mol. Então, a massa molecular do NaOH é grama por mol. Você já achou, então, o quê? Esse valor aqui. Aí é só jogar na fórmula. 1 é igual a 40 vezes N. Jogando na fórmulazinha, então, N é igual ao quê? 1 dividido por 40. 1 dividido por 40 dá 0,025 mol. Qual que é o número de mol aqui que você tem? Em 1 grama de NaOH, você tem 0,025 mol. Então, você achou aqui. Dessa forma, você converteu grama para mol. Muito simples, né? Não tem dificuldade. Com treinamento, vocês conseguem aí, cada vez mais melhorar esse tipo de coisa. Bom, então, tendo informações, então, de grama, ou sabendo converter grama para mol e vice-versa, para grama, você pode representar a concentração de uma solução. Igual eu representei lá para vocês. Vocês converter grama de NaOH para mol de NaOH, que é a quantidade de matéria, e agora você pode usar essa formulazinha simples aqui para achar o quê? A solução, ou a concentração da solução. A concentração de solução, gente, pode ser expresso em massa por volume. Quando você representar em massa por volume, você vai ter a unidade grama grama por litro, né? Unidade de massa é o quê? Grama. Unidade de volume é o quê? Litro. Ou você pode utilizar também como maneira de representar a concentração de uma solução como mol por litro. São duas maneiras. Ficou bem feio o desenho aqui, né? Mas sempre lembra, concentração em grama por litro ou mol por litro. O que a gente mais utiliza no laboratório é mol por litro, que é utilizado no Sistema Internacional de Medidas. Ok? Vou lá ver ou trabalhar em cima de como você consegue determinar a concentração de uma determinada solução. Vou pegar como exemplo aí. Vamos lá. Você pegou lá 1 grama de NaOH e você dissolveu em 25 ml de água. Qual que é a concentração? Qual a concentração em mol por litro? Bom, primeira coisa que vocês têm que pensar. O que eu quero? E quais informações eu tenho? O que você quer? Concentração em mol por litro. Beleza? Concentração em mol por litro. O que você tem? Você tem a massa de NaOH e o volume da solução, 25 ml. Certo? Qual seria a concentração? Como eu quero mol por litro, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser o seguinte: converter grama para mol. Como converte grama para mol? Nós vimos anteriormente. 1 grama de NaOH tem o quê? 0,025 mol de NaOH. Isso eu fiz no exemplo anterior. Então, você já tem aqui, ou converteu grama para mol, você já tem aqui o número de mol. Como que você acha a concentração? Simples. Concentração é igual ao número de mol por volume. Qual que é o volume que você tem? 25 ml. Mas, opa, minha unidade tem que ser como? Em litro. Você converte 25 ml para litro. Como você converte 25 ml para litro? 25 ml é nada mais nada menos que 0,025 litros. Você divide por 1000. 1, 2, 3. Anda 3 casas, ml para litro, você anda 3 casas, né, para a esquerda. Deste modo, você vai ter que concentração vai ser igual ao número de mol, 0,025, dividido por 0,025 litros. Faz a operação matemática aqui, você vai ver que a concentração vai ser igual a 1 mol por litro. Acha a concentração dessa solução.
Ou seja, você consegue achar qual é a quantidade de matéria que você tem em 1 litro. Isso aí é a maneira que nós utilizamos no laboratório para expressar a concentração de uma solução, né, em mol por litro. Vocês vão ver isso muito lá no laboratório, nos procedimentos. Bom, só para finalizar aí, gente, isso que a gente vai ver na próxima aula, para você determinar precisamente, ou exatamente a concentração de uma solução, nós utilizamos uma técnica chamada de titulação. Isso aí nós vamos mostrar na próxima aula. A titulação vai ser uma maneira que nós temos, ou um procedimento que nós empregamos para determinar a concentração exata, ou mais próxima de exata possível de uma solução. Beleza? Então, eu fecho por aqui essa exposição, né, dessa primeira parte sobre soluções de um modo geral.